A letra do hino falava sobre libertação. E eu vou falar nesta noite sobre a libertação de um homem que estava endemoniado, possesso, completamente vencido pelo poder das trevas. O meu tema é vitória sobre os demônios. Vitória sobre os demônios. Evangelho de Marcos, ou Evangelho do Senhor, escrito por João Marcos. Capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Faremos a leitura alternadamente. E depois você senta e permanece com a sua Bíblia aberta. Vamos olhar mais de perto esse texto das Sagradas Escrituras. Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Leitura alternada. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Verso 5. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles.
Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Amém. A igreja pode sentar? Curve a sua cabeça mais uma vez. Feche os olhos e vamos orar. Eterno Deus, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, e a palavra a ser ministrada não apavore ninguém. Muito pelo contrário, a palavra aponte para a solução, aponte para o libertador, aponte para Jesus. Ele é o libertador. E somente Ele é capaz de libertar uma pessoa escravizada pelo inferno. Portanto, Senhor, abre o nosso entendimento e clareia a nossa visão. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, minha querida irmã, por favor. Você já viu uma pessoa possessa? Uma pessoa endemoniada? A fala muda? A fisionomia muda? O aspecto físico muda? E muitas vezes aquela pessoa é possuída por uma força descomunal. Muitas pessoas, meus amados irmãos, em pleno século XXI, na era da tecnologia avançada, da internet, muitas pessoas são totalmente dominadas pelo poder do diabo. A gente imagina que não. O diabo continua vivo e atuante no planeta chamado Terra. Eu tenho a impressão que o escritório central de Satanás é exatamente na Terra. Ele abriu uma sucursal do inferno aqui na Terra. Essa é a impressão que eu tenho. E somente isso explica muitos acontecimentos que ouvimos, que lemos e assistimos pelas mídias. Somente uma possessão explica algumas situações. Por exemplo, hoje de manhã eu falei na minha classe de escola dominical. Eu não estava dando aula, mas mencionei isso. Um cidadão foi preso aqui no Brasil, alertado pela polícia americana, a polícia brasileira, efetuou a prisão de um cidadão que estava planejando matar o próprio filho para se livrar da pensão alimentícia.
usando a inteligência artificial e dialogando com ela. Então, meus irmãos, qual é a explicação lógica para uma mente dessa? Como se explica um homem que gerou um filho, depois separou-se da mãe daquele filho e começa a bolar uma maneira para matar o filho a fim de se livrar da pensão alimentícia? É diabólico. É algo infernal. Um pensamento desse não é humano. É algo que nasceu no inferno e encontrou uma mente fértil. Uma mente que estava aberta para isso. Portanto, irmãos, somente a influência do inferno justifica certas coisas que estamos vendo no mundo de hoje. Só existe um homem. Só existe um homem com autoridade para libertar uma pessoa dominada pelas trevas, pelo poder das trevas. A psicologia não resolve. Tratamento médico não resolve. Internamento não resolve. Nada resolve. Só existe um homem com autoridade para libertar uma pessoa dominada pelo poder das trevas. E esse homem atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Somente ele. Somente o Senhor Jesus. João, na primeira carta que escreveu, no capítulo 3, ele fala exatamente a respeito dessa obra tremenda que o Senhor Jesus faz com a finalidade precípua de libertar o homem. João escreveu: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Somente Jesus tem poder e autoridade para destruir toda obra maligna. Mais ninguém. Mais ninguém. Vocês sabem, todo cristão sabe que o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. E ele segue a sua missão, ele estabelece o seu alvo e ele parte em busca desse alvo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. É a obra dele. É a missão dele. Agora, a missão infalível de Jesus é libertar e dar vida abundante. Enquanto o diabo destrói, o Senhor constrói. Enquanto o diabo tira a liberdade, o Senhor oferece a liberdade ou dá a liberdade ao homem. Enquanto o diabo rouba, o Senhor repõe. Essa é a obra infalível de Jesus. Essa é a obra do amado Filho de Deus. Agora vamos para o nosso texto. Por favor, fique olhando para o texto. Marcos, o evangelista Marcos, narra para nós, narra para a minha vida e para a sua vida, com muita riqueza de detalhes, um caso de um homem
totalmente dominado pelo poder das trevas. Totalmente endemoniado. Aquele homem não governava mais a sua vida. Ele era um animal de estimação nas mãos do capeta. Era um sujeito completamente vencido pelo poder das trevas. No seu evangelho, que é o texto paralelo, texto de Mateus, como também de Lucas, Mateus informa que eram 2 homens endemoniados. Ora, a Bíblia tem erro? Como é que Marcos e Lucas informam que era apenas um homem endemoniado? E agora, Mateus informa que eram 2 homens endemoniados. Será que a Bíblia está errada? Será que a gente pode, de fato, confiar na Bíblia? É um livro que merece crédito, narrativas desiguais, narrativas que se confrontam, a narrativa de Marcos e de Lucas, essas narrativas se confrontam com a narrativa de Mateus. Meus irmãos, a explicação é simples, muito simples. Certamente, Marcos e Lucas, ao mencionarem somente um, referiam-se ao mais violento. Aquele endemoniado chamou muito mais a atenção de Marcos do que a atenção de Mateus. Era o mais violento. Eu poderia até dizer, é claro que não existe mais ou menos endemoniado. Porém, era um endemoniado que demonstrava com muito mais força, com muito mais violência, com muito mais maldade, com muito mais perversidade. Era uma besta humana. Um homem completamente dominado pela ação do maligno. Portanto, Marcos e Lucas referiam-se ao mais violento, cujo corpo e mente eram totalmente usados pelo poder destrutivo de Satanás. Você pode chegar perto de um possesso, de repente ele conversa com você naturalmente, parece que não está endemoniado. Lhe faz pergunta, até concorda com você em algumas situações. E de repente você pode se confrontar, ou confrontar um diabo, ou um endemoniado, ou um possesso, ou os demônios que estão ali, e aqueles demônios são violentos. E partem, inclusive, para agressão física. É o caso aqui desse homem. É o caso desse homem. Aquele homem estava completamente dominado pelo poder destrutivo do inferno. Ele não pensava mais. Não havia raciocínio lógico. Ele estava completamente possuído, dominado, entregue ao poder de Satanás. Agora, uma advertência para toda a igreja. Eu e vocês nunca
poderemos subestimar o poder do diabo. Não brinque. Nunca subestime o poder de Satanás, porque Satanás é o inimigo poderoso e, se pudesse, devastaria toda raça humana. Se Satanás pudesse, ele levaria toda raça humana para o seu reino das trevas. Ele levaria toda a raça humana para o inferno. Essa é a sua missão. É o seu objetivo. É destruir vidas. É arrasar com as vidas. É levá-las para o inferno. Eu lembro de uma vez que um demônio disse para mim: essa alma me pertence. E eu vou levá-la para o inferno. Na minha cara. Aí eu disse: vai não. Jesus tem poder. E essa alma será libertada pelo poder que emana da cruz de Cristo Jesus. O poder que emana do trono eterno de Deus. Essa alma será livre para a glória de Deus a partir desse instante. Saia em nome de Jesus. E o diabo corre. O nome de Jesus tem poder, tem autoridade. E o diabo bate em retirada. Portanto, meu querido irmão, não brinque com o poder destruidor de Satanás. Nunca subestime. Nunca, nunca, nunca. É um inimigo poderoso. A Bíblia diz, e é a Bíblia quem diz, a palavra do Senhor afirma que ele é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe das trevas. E a Bíblia também afirma que ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora deixa-me dizer algo importante para você. Ele é o falso leão. Um leão desdentado. As garras e os dentes foram arrancados pela obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. A igreja pode dizer amém? O verdadeiro leão é Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele sim é o verdadeiro leão. Outra coisa, irmãos, é Satanás quem trabalha na vida dos ímpios, tornando-os filhos da desobediência. Escreveu Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 2. É a ação do maligno, trabalhando na mente e na alma do ímpio, e fazendo daquele ímpio filho da desobediência. Nós vamos agora pensar um pouquinho no texto. Vejam bem, antes de Jesus chegar à terra dos Gerazenos, como lemos no capítulo 5, vocês lembram que no capítulo 4 o Senhor estava na Galileia, na região da Galileia. E naquela região Jesus cresceu. Ele conhecia muito bem aquela região da Galileia, meus amados irmãos. Ele estava evangelizando, pregando, libertando, fazendo a sua obra libertadora. E de repente, meus queridos irmãos, a Bíblia vai nos informar que o Senhor toma a decisão de passar para outra margem do mar da Galileia.
ele resolve, vamos passar para o outro lado. Eles iam para onde? Para a Jordânia. Para a terra dos Gerazenos. Ele atravessa o mar da Galileia e chega à terra dos Gerazenos. Oriente ou norte da Jordânia. Agora, meus irmãos, é interessante a gente observar aqui no capítulo 4, durante a travessia, o que foi que aconteceu? Quando Jesus resolve passar para a outra margem, para o lado da Jordânia, ele vai pelo mar da Galileia, acontece um grande temporal. Uma grande tempestade. Temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. O que estava fazendo o Senhor Jesus? Ele dormia lá na popa. Tranquilo, calmo, sem preocupação nenhuma, ele estava dormindo tranquilamente. E o Senhor é despertado pelos discípulos. E imediatamente repreendeu o vento e disse ao mar da Galileia: acalme-se. Fique calmo. Tranquilo. Fique quieto. O Senhor levanta tranquilamente e aqueles discípulos amedrontados, assustados, temerosos, o Senhor levanta e diz: acalme-se. E as ondas se aquietam. Ele diz: fique quieto. Mar da Galileia, fique quieto. E tudo se aquietou. E aqui eu aprendo que quando Jesus está presente, tudo fica tranquilo. Mesmo em meio à dor, mesmo quando a gente enfrenta uma tempestade, enfrenta uma aflição, quando a gente tem consciência da presença bendita de Jesus, tudo se aquieta. Ele é a paz, Ele é a tranquilidade, Ele é aquele que segura a nossa mão, Ele é aquele que aquieta a nossa alma, tranquiliza a nossa vida. Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, as ondas ficaram quietas, e diz a Bíblia, fez-se grande bonança. Aquele mar tranquilo, ou aquele lago chamado de Mar da Galileia, tranquilo, bem tranquilo. Meus irmãos, chegando a Gerasa, como já disse, norte da Jordânia, o Senhor é abordado por um homem possesso de espírito imundo, diz o verso de número 2. Olhe para o verso de número 2. Ao desembarcar, logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Veio um demônio, aquele homem possesso, dominado pelo diabo, dominado por Satanás, ele vem ao encontro de Jesus. Ora, se o demônio chega perto de Jesus, vai cair fora. O demônio não resiste à presença de Jesus. O demônio não resiste à palavra de ordem do Senhor Jesus. O demônio não resiste à autoridade do Senhor Jesus. Agora aqui eu faço um paralelo interessante. No capítulo 4, o Senhor havia acalmado uma tempestade no mar da Galileia. Agora o Senhor luta ou acalma uma tempestade no coração de um homem dominado pelo inferno. Ele tem poder sobre a natureza, mas ele tem poder espiritual para desarmar o diabo, para vencer o diabo, para confrontar Satanás e vencê-lo com autoridade. Então, irmãos,
Eu quero apresentar a vocês algumas características que chamam a atenção de qualquer leitor da Bíblia quando a gente olha para esse capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando Marcos narra a história desse homem endemoniado, possesso, completamente dominado pelo poder devastador de Satanás. Repito, poder devastador de Satanás. Primeiro, aquele homem morava nos sepulcros. Era um morto espiritual morando junto com os mortos. Não é interessante? Aquele homem morava nos sepulcros. Por favor, olhe para o verso 2 e verso 3. Ao desembarcar, como já falamos, aquele homem vai ao encontro de Jesus. Esse homem, diz o verso 3, vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo. A sua residência era o cemitério. A sua residência era um sepulcro. Aí eu pergunto, um ser humano normal consegue conviver com a feiura do cemitério? Com o mau cheiro do cemitério? Mas aquele homem podia. Porque não era ele. Era o demônio que estava vivendo na vida dele. E o diabo gosta de podridão. O diabo é podre e ele gosta de podridão. Então o texto diz que ele vivia nos sepulcros. Então, meus irmãos, todos, preste atenção, todos os escravizados por Satanás residem realmente no cemitério. Possesso ou não, endemoniado ou não, toda pessoa escravizada pelo diabo e pelo pecado, essas pessoas residem literalmente no cemitério, cemitério espiritual, porque estão mortos. São vidas mortas, que não conhecem o autor da vida, não conhecem a Jesus. A Bíblia diz que o homem sem a graça do Senhor está morto dos seus delitos e pecados. E o morto habita no cemitério. Então, meus irmãos, aquele homem morava nos sepulcros. Segundo, aquele homem andava nu. Nem se vestia mais. Lucas afirma, no evangelho dele, na narrativa dele, que havia muito tempo que aquele homem não se vestia. Está lá no evangelho de Lucas, capítulo 8. 8, verso 27. Eu cheguei aqui em 91. E eu comecei a ir ao mercado da produção, como faço ainda hoje. Toda quinta-feira, 5h30, eu chego lá. Pontualmente. Já conheço todo mundo, os meus parceiros ali. E eu lembro que na década de 90, havia uma mulher lunática, certamente endemoniada, que ela circulava pela feira completamente nua. Não sei se alguém lembra disso aqui. Lembra disso? Domingos lembra muito bem. Uma morena alta. A primeira vez que eu vi, me assustei. Quando eu olhei e vi aquela mulher alta, morena, completamente nua. Completamente nua, circulando por entre as tendas do mercado da produção. Entre os barraqueiros.
lá do mercado da produção. A palavra diz que esse homem não se vestia. Deixe-me dizer algo a você. A escravidão imposta pelos demônios expõe o indivíduo vergonhosamente. O diabo expõe a pessoa vergonhosamente. Esse é o trabalho dele, envergonhar o ser humano diante dos demais seres humanos e diante do próprio Criador. Aquele homem não se vestia. E também não sentia vergonha. Ele estava possesso. Ele não raciocinava, não pensava por ele mesmo. Ele era uma marionete nas mãos de Satanás. Era um brinquedo nas mãos do diabo. Terceiro, ele se autoflagelava. Olhe para o verso 5, meu querido irmão. Olhe para o verso de número 5. Andava sempre de noite e de dia, sempre caminhando, sempre andando, não parava, não dormia. De noite e de dia e de noite, caminhando o tempo inteiro, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Você já viu isso, com alguém fazendo isso? Eu já vi. Autoflagelação. É possessão. É uma coisa demoníaca. Uma pessoa começa a se ferir com pedras. Meus amados, é assustador pensar nos horrores que aquele homem experimentava dia e noite, ferindo-se com pedras. É claro, ele não sentia nada. Aqueles ferimentos não causavam dor àquele homem, ele nem sentia dor. Ele estava completamente dominado pelo diabo. Eu já vi isso. A pessoa não sente dor. Somente depois que o demônio sai é que a pessoa começa a reclamar de dores por todo o corpo. A pessoa apanha na alma e apanha fisicamente. Apanha mentalmente e apanha fisicamente. O diabo maltrata. O diabo espanca a alma e espanca o físico. O diabo acaba com a beleza humana. O diabo acaba com o sorriso humano. O diabo tira do rosto de um ser humano a alegria. Portanto, aquele homem se autoflagelava. Quarto, aquele homem era tão feroz que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus 8:28 dá essa informação. Que aquele homem era violento, era um homem feroz. A possessão tornou aquele homem num monstro e homicida. Uma besta humana. Que o desejo era matar. Eu acho que ele tornou-se um vampiro. O sabor de sangue despertava aquele demônio, ou aqueles demônios que estavam lá. Na verdade, aquele homem se transformou num animal bravo, uma besta perigosa. É assim que o texto descreve a situação daquele homem. Em quinto lugar, o texto afirma, meus irmãos, que ninguém o podia subjugar. Ninguém. Olhe para o verso 4, meu irmão. Por favor. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Você pode imaginar isso? Um ser humano com uma força descomunal
É claro, uma força infernal quebrando as correntes e cadeias e despedaçando as correntes, como se fosse uma folha de papel, rasgando uma corrente, quebrando uma cadeia, destruindo uma algema. Você pode imaginar isso? O texto afirma que aquele homem estava tão possesso que as correntes não podiam subjugá-lo. Não podiam subjugá-lo. Então, meus irmãos, o cidadão escravizado pelo poder das trevas é um homem que tem uma força que você nem imagina. Eu vi uma menina, franzina, num culto de quarta-feira, na igreja congregacional em Caruaru, igreja da qual eu era membro. Aquela menina, eu não conseguia entender como ela podia fazer aquilo. Ela ficou possessa durante o culto. Ela entrava debaixo da bancada e ela saía levantando os bancos com pessoas sentadas. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar um demônio estraçalhando animais com os dentes daquela pessoa possessa? Você pode imaginar isso? Então, meus irmãos, aquele cidadão estava escravizado pelo poder das trevas. E nem grilhões, nem correntes, nem cadeias podiam impedir aquele homem de atacar qualquer pessoa. Ele rompia os grilhões. Ele arrebentava com as cadeias. Ele arrebentava com as correntes. E ele partia para a agressão física. Sexto lugar. O texto afirma que aquele homem fora dominado por uma legião de demônios. Uma legião. Quando o Senhor Jesus perguntou ao demônio qual o seu nome, não era o homem. O texto não diz nem o nome do homem. O Senhor pergunta aos demônios que estão lá, qual o nome de vocês? A resposta foi legião. Legião é o meu nome porque somos muitos. Olhe para o verso 9. Olhe para o verso 9. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, ou melhor, verso 9. Então Jesus lhe perguntou qual o seu nome, ele respondeu, legião é o meu nome porque somos muitos. Deixa eu me perguntar uma coisa importante a vocês. Quantos soldados havia numa legião romana? Quantos soldados havia numa legião romana, do exército romano da época? De 4 a 6 mil soldados. Você pode imaginar um ser humano recebendo no seu corpo 4 mil demônios? Olha, meu irmão, um demônio faz um estrago terrível. Agora imagine 4 mil demônios, 4 mil capetas, 5 mil capetas, 5 mil diabos, 6 mil invadindo, dominando, atanajando a vida de um ser humano. Ele fora dominado por uma legião de demônios. Não era apenas um demônio, era uma legião de demônios. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Não sei se alguém aqui já teve experiência de confrontar um demônio. Cara a cara. Cara a cara. Eu conheço gente que corre com medo. Gente crente.
Até pastor, já vi pastor correr. Correr com medo do capeta. Com medo do capeta. Meu irmão, enfrentar um demônio na autoridade do nome de Jesus dá uma canseira enorme. Eu lembro de uma vez, e Joslete estava comigo. Eu enfrentei, já contei essa história aqui, lá em Paulo Afonso. Um moço endemoniado, um domingo à tarde. Eu havia acabado de chegar da igreja, tinha acabado de almoçar, e aí o café pequeno ou a sobremesa. O presbítero Zorildo, que já está com o Senhor, disse: pastor, vamos ali. Fazer o quê, meu irmão? Nada. É somente enfrentar um demoniado. Enfrentar um demônio. Meus irmãos, eu não vou contar a história. Mas quando terminou aquele momento, eu me sentei numa cadeira. Aquele homem foi liberto. Mas eu estava completamente exausto. Cansado. E eu não era velho, não. Era um pastor ainda jovem. Eu estava completamente exaurido, cansado, exausto. A luta foi tremenda. Aquele demônio ria na minha cara. E houve um momento que ele disse assim: eu tenho muito mais poder do que o poder do seu Jesus. É fácil? Eu dizia: o sangue de Jesus tem poder. Ele dava uma gargalhada e dizia: eu tenho muito mais poder do que esse homem que você chama de Jesus. Então, quando terminou aquilo, eu acho que durou mais ou menos de 2 a 3 horas de trabalho, de luta. Eu me sentei completamente exaurido. Eu não tinha força mais. Então, meus amados irmãos, imagine você enfrentar uma pessoa endemoniada com uma legião de demônios. Louvado seja o nome de Jesus. Quem o enfrentou foi aquele que tem poder sobre o inferno. O Senhor Jesus. Em certo lugar, o demônio reconhece que Jesus tem autoridade sobre ele. E todo demônio sabe disso. Alguns são atrevidos. Não, o poder é meu. Eu não vou sair. Se recusa a sair, se recusa. Uma vez um demônio disse assim para mim: eu não vou sair. Ou melhor, e sai. Se você abrir a Bíblia e ler para mim o Salmo 23. Aí eu disse: ô capeta do inferno, não tem salmo nenhum para você. Isso eu cochichando no ouvido da mulher. Não era gritando, não, cochichando. Digo: olha, não tem Salmo 23 nenhum para você. Você vai sair agora na autoridade do nome de Jesus. Sem grito. Porque o poder é de Jesus. A autoridade é do nome de Jesus. E aquela mulher, naquela noite, ela foi liberta para a glória de Deus. E depois eu tive o prazer de batizá-la na antiga igreja 9 de dezembro. Eu a batizei. Então, meus amados irmãos, o demônio reconhece que Jesus tem autoridade sobre ele. Todo demônio reconhece isso. Por favor, olhe para o verso 6. O verso 6 diz que Jesus foi adorado por ele. E no verso 7 ele exclama com alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele sabe muito bem quem é Jesus. O que você quer comigo? Filho do Deus Altíssimo. Por Deus, ele usa o nome de Deus. Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Eu estou tranquilo aqui. Eu estou dominando essa vida, eu estou de boa. Não me atormente. Então, meus amados, o demônio queria ser deixado sozinho e, sem dúvida,
temia que Jesus o expulsasse de sua moradia provisória. Era uma moradia provisória. Por isso aquele homem ou aquele demônio gritou, ou aqueles demônios gritaram em alta voz: o que você quer com a gente? O que você quer comigo? Então, irmãos, aqui eu aplico da seguinte forma. É o grito de muitos hoje. É o grito de muita gente hoje. Os que vivem no pecado odeiam a santidade de Deus. Os que estão debaixo da influência do inferno odeiam a santidade de Deus. Não querem saber de Jesus e temem ser atormentados por Ele. Para eles não há esperança do Filho do Deus Altíssimo. Mas eu e vocês sabemos que a nossa esperança é Jesus. Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, primeira carta, ele diz: Jesus, esperança nossa. O ímpio, o endemoniado, aquele que está dominado pelas trevas, não percebe que Jesus é a esperança. Não percebe. Em oitavo lugar, os demônios não queriam sair da região. Não queriam sair daquele território. Aquela geografia pertencia àqueles demônios, àquela legião de demônios. Os demônios não queriam sair da região. Olhe para o verso 10. Olhe para o verso 10. E pediu-lhe, com insistência, que não os mandasse para fora do país. Olha, a Jordânia é um bom lugar, eu quero continuar aqui. Eu não quero sair dessa região. Eu não quero sair da região de Gerasa. Eu não quero perder esse contato aqui. Então, meus irmãos, Mateus menciona o pedido daqueles demônios. E qual foi o pedido deles? Ora, se a gente vai sair, por favor, que a gente permaneça aqui e me permita sair para os porcos. Por favor, olhe para o verso 31 de Mateus, capítulo 8. Olha aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo 8, verso 31. Está escrito exatamente isso. Leia na sua Bíblia. Marcos menciona o desejo prévio dos demônios de que não fossem enviados para fora do país. Mateus fala sobre isso e Marcos também diz a mesma coisa no capítulo 5, verso de número 10. Ou seja, eles não queriam sair daquele território geográfico. Eles fizeram daquele território a sua residência. Agora imagine um lugar habitado por demônios. Uma região habitada por demônios. Então Lucas menciona que não desejavam ser expulsos para serem lançados no abismo. Lucas fala sobre isso. E eu acho interessante quando Lucas menciona isso. Lucas afirma que eles não desejavam ser expulsos porque seriam lançados no abismo. Isto é, não queriam ser enviados para o tormento do Hades, no inferno. Eles imaginaram que Jesus ia dizer para eles: vocês vão para o inferno agora, a partir de agora. Ainda não. Mas vai chegar um momento que todos os demônios estarão no inferno. Todos eles estarão no inferno. Meus amados, o tormento do inferno é destinado aos anjos caídos e aos homens que rejeitam o plano eterno de Deus. O inferno é destinado aos anjos caídos e àquele homem que rejeita o plano salvífico de Jesus. E quando eles pedem, olha, não queremos ir para o abismo, eles estavam pensando no inferno, no tormento do Hades. Eles serão atormentados de dia e de noite. O diabo, seus anjos e os homens que se esquecem de Deus. É assim que a Bíblia diz.
Em nono lugar, os demônios são expulsos daquele homem e entram nos porcos. Eles são expulsos e entram nos porcos. Marcos capítulo 5, verso de 11 a 13. Eles abandonam aquele corpo por conta da autoridade do nome de Jesus, do poder do Senhor Jesus. O Senhor diz, saiam. E eles entram nos porcos. É quando eles pedem. Então vamos entrar nesses porcos aí. E a palavra diz em Mateus 8, 32, lá em Mateus 8, 32, que o Senhor disse assim, pois vão, disse Jesus, entrem nos porcos. O Senhor permitiu que eles entrassem nos porcos. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Demônio não se doma. Demônio não se doma. A única cura é expulsá-lo. E o Senhor Jesus expulsou aqueles demônios. Aquela legião de demônios bateu em retirada por conta da autoridade da palavra de Jesus. E sabem o que aconteceu? Os demônios fizeram dos porcos o que queriam fazer do homem. Destruir para sempre a vida daquele homem. Aqueles demônios destruíram a vida daqueles porcos. 2.000 porcos. Todos morreram. Era o que ele queria fazer com aquele homem. Ele queria matá-lo. Sem que ele tomasse conhecimento da oferta da vida eterna. Da oferta da salvação indo para o inferno. Então, meus irmãos, o poder do maligno sempre procura levar suas vidas pelo caminho mais perto para a ruína. Esse é o trabalho do diabo. Levar a sua vida pelo caminho mais perto para a destruição, para a ruína completa. Em 10º lugar, meus irmãos, 10º lugar, depois a gente vai para o encerramento, para a conclusão. Os donos dos porcos pediram que Jesus se retirasse da região. Não é um pedido estranho. Coisa estranha. O Senhor Jesus chega, liberta um possesso, o cara que vivia nos sepulcros, violento. E quando aquele homem se liberta, as pessoas dizem assim, por favor, saia daqui. Saia daqui da nossa região. Não queremos você aqui. Olhe para o verso 17, meu querido irmão. Por favor, olhe para o verso de número 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, por favor, pegue o seu barco de volta para a Galileia. Volte para a Galileia. Entre no seu barco e volte para a Galileia. Meus amados, os gerazenos não consideraram o sinal feito pelo Senhor e aqueles homens e aquelas pessoas rejeitaram Jesus. Simples assim. Rejeitaram o Senhor. Lucas diz que os gerazenos ficaram com muito medo. No texto paralelo. Lucas afirma que eles ficaram com muito medo. Eles deveriam ter medo do demônio e não do libertador. Eles deveriam ter medo da maldição e não da bênção. Eles tiveram medo de Jesus, o Filho amado de Deus. Medo do poder de Jesus. Não queriam tal poder. Eles não queriam a presença de Jesus. Perderam, meus amados irmãos, a oportunidade de conhecer a Jesus, ouvir a sua voz, seus ensinamentos, a sua palavra graciosa,
a sua palavra de perdão, a sua palavra de esperança, a sua palavra de paz, a sua palavra de vida eterna. Perderam a oportunidade. Talvez preocupados porque perderam dinheiro. Perderam 2.000 porcos. Provavelmente foram os donos dos porcos. Por favor, se retire daqui. Vamos perder todos os porcos. Por favor, sai fora. Então, amados, quando pediram que Jesus saísse, perderam o melhor amigo. Perderam o melhor amigo. Portanto, a libertação do endemoniado não causou nenhum impacto espiritual na vida daquelas pessoas. Aquela libertação tremenda. Um endemoniado, um possesso, uma legião de demônios, aquilo não impactou a mente, a alma, o coração daquelas pessoas. Não impactou. Pelo contrário, disseram a Jesus: retire-se daqui, não o queremos neste lugar. Com certeza, meus irmãos, aqueles donos dos porcos não eram judeus. Com certeza. Porque judeu não podia nem comer, nem tocar em porco. Muito menos pastorear porco. Lembram do filho pródigo? Uma vergonha para ele. Tomar conta de porcos. E mais ainda, desejar comer a comida dos porcos. Para um judeu. Portanto, eram gentios. Gentios daquela região, lá da Jordânia. Então, meus amados, aqueles homens perderam a oportunidade de conhecer a pessoa de Jesus mais de perto, de se apaixonar por Jesus, de amar Jesus, de conhecê-lo profundamente, de recebê-lo como Senhor, de recebê-lo como amigo, de recebê-lo como libertador, de recebê-lo como caminho para o céu. Que oportunidade maravilhosa aquele povo da Jordânia teve e simplesmente recusou. Mas eu quero partir para a conclusão, já falei demais. A destruição dos porcos garantiu ao homem possesso, que aqueles espíritos imundos estavam banidos para sempre de sua vida. Acabou o problema. Acabou a aflição. Acabou os cortes com pedras. As cadeias acabaram. As algemas acabaram. As correntes acabaram. A moradia no sepulcro acabou. A companhia das trevas acabou. O inferno não mais dominava a vida daquele homem. E aí, meus irmãos, Marcos nos mostra que aquele homem estava finalmente livre do poder das trevas, pois o Senhor obteve para ele vitória sobre os demônios. Quem obteve a vitória foi Jesus. Primeiro, a gente vai perceber isso, essa vitória. O homem conseguiu ficar assentado. Lembram? Andava de dia e de noite, não dormia, não se sentava. Aquele homem conseguiu ficar sentado. Olhe para o verso 15, meu irmão. Verso 15. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus, no verso 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado. Tranquilo. Assentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés do Senhor Jesus. Sentado aos pés de Cristo Jesus. Aquilo que Maria, a irmã de Marta, fez, sentada aos pés de Jesus, ouvia
os seus preciosos ensinamentos. Agora, aquele ex-endemoniado está sentado aos pés do Senhor Jesus, ouvindo o seu ensinamento e ouvindo a sua preciosa voz. Você pode imaginar como é a voz de Jesus? Lembram da ressurreição? Quando Madalena vai ao sepulcro, quando Jesus diz assim, Maria, ela conhece a voz de Jesus. Deve ser uma voz maravilhosa. Muito diferente da minha voz, da sua voz. Deve ser uma voz muito especial. É uma voz que vai fundo a nossa alma, penetra a nossa alma, divide a nossa alma, juntas e medulas. É a voz que alcança o nosso coração, que alcança a nossa alma, que alcança a nossa mente. Aquele homem estava livre e agora está sentado aos pés de Jesus. Outra coisa, em segundo lugar, a sua nudez foi coberta. A sua nudez foi coberta. Olha ainda para o verso de número 15, meu irmão. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido. Vestido. Aquele que não se envergonhava da nudez, agora diz, eu preciso cobrir a minha nudez. Eu não posso caminhar pelas ruas, no deserto, seja lá onde for, eu não posso caminhar nu. Ele estava vestido, ele estava coberto, a sua nudez foi coberta. E aí, meus irmãos, me traz à memória a vida do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o que ele recebe do pai? Uma roupa nova. Quando a gente volta para Jesus, a gente recebe uma roupa nova. Uma roupa espiritual nova. É uma vida nova, é algo novo, é algo especial. Aquele homem foi vestido fisicamente, porém, devemos entender que a sua vida espiritual foi completamente vestida pela presença de Jesus. Agora, o demônio não tinha mais poder sobre ele. Ali estava a presença de Jesus. Ele estava coberto, ele estava vestido pela presença maravilhosa de Jesus. Em casa, por favor, leia Isaías capítulo 61, verso 10. Isaías 61, verso 10. E veja a riqueza desse versículo, a respeito da roupa do noivo, da roupa da noiva. A igreja é a noiva de Jesus. Ele vestiu você, adornou você com joias. Ele adorna a igreja, ele continua adornando a igreja, ele continua adornando a sua vida. Em terceiro lugar, seu juízo voltou à normalidade. Olhe ainda para o verso 15, por favor. Diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Não era mais um endemoniado, ele agora era um cidadão que pensava logicamente, que podia conversar tranquilamente com qualquer pessoa. Meu querido irmão, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa vem para Jesus, o que é que o mundo diz? Aquele sujeito perdeu o juízo. Não é assim? Eu lembro que quando eu disse que era crente, uma pessoa do meu trabalho disse assim para mim, e você ficou louco? Você é um cara de 19 anos, vai perder seu tempo junto aos crentes? Vai jogar sua vida numa lata de lixo? Considerar a igreja uma lata de lixo. Meus queridos irmãos, quando a pessoa recebe a Jesus, essa pessoa encontrou o juízo perfeito. O seu juízo raciocina segundo a vontade de Deus, segundo o poder do Senhor Jesus.
Sabe o que está escrito em João 8,36? Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Juízo livre, pensamento livre, coração livre, mente aberta. Mente aberta não para o pecado, não para o mundo. Mente aberta para Deus. Juízo perfeito para Deus. Pensar em Deus, na glória eterna. Porque essa vida passa rapidamente. O salmista diz, nós voamos. A vida da gente passa muito depressa. Então a gente precisa pensar na eternidade, em Jesus, na glória eterna, no céu, no trono eterno de Deus. Em último lugar, aquele homem se tornou, sabe o quê? Aquele ex-endemoniado, um missionário. Então é o que Deus faz, o Senhor Jesus faz isso. Pega um possesso, um endemoniado, um perdido, uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa que está caminhando para o inferno, uma vida destruída, uma vida completamente dominada pelo inferno. E o Senhor pega aquela pessoa, transforma aquela vida e faz daquela pessoa uma vida preciosa para espalhar a boa nova. Ao receber a bênção da libertação e da salvação, o desejo do coração daquele homem era seguir ao lado do Senhor, caminhar com Jesus, como informa Marcos. Por favor, olhe para o verso 18. Olhe para o verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, ele foi expulso, estava entrando no barco para voltar para a Galileia. Aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Eu quero caminhar com o Senhor. A presença do Senhor Jesus acalmou o meu coração, me deu vida nova. Eu quero caminhar com o Senhor Jesus. Agora observe o versículo 19. O Senhor disse para aquele homem, o Senhor não o permitiu. Ao contrário, o Senhor deu uma ordem a ele: vá para a sua casa, vá para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. A partir de agora, você é minha testemunha. Nessa região da Jordânia, você vai testemunhar do meu poder. E ele espalhou pelas 10 cidades, falando do amor de Deus, falando do Evangelho, falando de Jesus, falando do Filho do Altíssimo, falando de Cristo. Tornou-se um missionário, comissionado pelo próprio Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor para sempre. Um homem, quando recebe a libertação e recebe a vida eterna, o seu desejo é compartilhar a sua fé. É dividir a sua fé. É proclamar o Evangelho. É falar de Jesus. É falar da bênção da redenção. É falar da cruz de Cristo. É dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É assim que acontece com todo crente. Você não se cala mais. Eu já disse isso muitas vezes e nunca canso de repetir. Quando Jesus entrou na minha vida, eu voltei para o meu trabalho às 14 horas. Eu havia saído do trabalho, tinha tomado um aperitivo com os meus amigos de trabalho, fui para minha casa e ali o Senhor me encontrou. Me libertou, me deu vida. Voltei para o trabalho, reuni os meus amigos e disse assim para eles: não sei explicar a vocês o que me aconteceu, mas de uma coisa eu sei, eu agora sou crente. E um moço chamado Mário
olhou para mim, era meu amigo. E Mário disse assim: você é o quê? Eu sou crente. Besteira. Ficou louco? Perdeu o juízo? Eu disse: Mário, eu sou crente. Eu sou uma nova criatura. E já faz muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus entra numa vida, a vontade daquela vida é compartilhar sua fé. É dizer ao colega de trabalho: há esperança, e a esperança é Jesus. Há um caminho, o caminho é Jesus. A vida, e a vida é Jesus. A salvação para você, a vida para você. Abra seu coração para o Senhor, receba a Jesus. Aquele homem fez exatamente isso. Ele compartilhou a sua experiência com a família, com os parentes e com os amigos. O Senhor disse: olha, você não vai comigo, você não vai para a Galileia, você vai ficar aqui em Gerasa, aqui na Jordânia, e você vai testemunhar do meu poder. Deus abençoe a sua vida. Deus nos abençoe. E o Senhor nos encha de coragem, de muita coragem. Ide por todo mundo e preguem o Evangelho. Falem de Jesus, falem do amor de Deus, falem da graça, falem da libertação que há na pessoa bendita de Jesus. Fique em pé, por favor. Amado Senhor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelo mover do Teu Espírito. Obrigado pela Tua ação poderosa na vida da gente, na vida de cada pessoa aqui presente. Obrigado, Senhor, porque em Cristo encontramos vida e vida abundante. O Senhor libertou aquele homem endemoniado. E o Senhor continua libertando nos dias de hoje. Ele continua salvando, Ele continua perdoando, Ele continua enchendo o coração do homem de esperança e de convicção da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e pelo mover do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.